Eu sou Gabi, você está no canal Gabi dos Livros e hoje vamos falar sobre esse livro aqui de Agatha Christie chamado A Casa Torta. Esse livro me deixou com sentimentos contraditórios. Eu terminei o livro pensando, meu Deus, que absurdo. Bem que eu já tinha visto pessoas falando que isso aqui era um absurdo, mas eu não peguei spoilers. E eu achei um absurdo não porque o livro seja ruim, muito pelo contrário, ele é um livro bem escrito, etc. É Agatha Christie, mas porque ela teve coragem de fazer algo que poucos escritores de romances policiais fariam. Então esse livro, ele começa contando a história aqui de Sofia, em que ela estava numa área de guerra. Ela, na verdade, assim, ela estava no Egito. Conheci Sofia no Egito, quando a guerra se aproximava do fim. Ela tinha um cargo administrativo bastante importante em um dos departamentos do Ministério das Relações Exteriores que havia por lá. Enfim, Sofia tinha ali uns 22 anos. E aí o cara se apaixona pela Sofia, só que ele tem que ir para outra guerra. E aí ele ficou ali 2 anos até retornar à Inglaterra e ele procurou saber da Sofia. Quando a Sofia avisa que o avô dela, de 87 anos, acabou de morrer, mas que ela acha que foi um assassinato porque foi através de uma dose, porque assim, todo dia ele recebia uma dose para um remédio de diabetes. E dessa vez eles colocaram um produto que ele usava de colírio para glaucoma, e então colocaram ali isso aí no sangue dele, e ele acabou morrendo. Mas ele era um cara muito, como é que se fala? Um velho de 87 anos, mas ele era muito lúcido, muito animado, etc. Então, a primeira impressão que eu tinha quando eu comecei a leitura desse livro não foi o assassinato, porque assim, o velhinho já tinha 87 anos. Então, assim, não fosse pela dose lá, por um determinado acontecimento, ele poderia morrer. Mas não, é porque se eles nos colocaram numa atmosfera tão esquisita nesse livro, e aí você entra nesse livro, e você entra nessa casa torta, e você meio que fica preso ali até o fim do livro. Então, o que mais me chamou a atenção nesse livro foi a atmosfera. A casa era enorme, toda a família vivia junta e tinha esse patriarca que era o avô da Sofia, que ele controlava meio que todo mundo ali dentro dessa casa. Ele era riquíssimo, essa casa, acho que eram várias casas juntas, em que morava ali toda a família. Então era uma casa enorme, cheia de quartos, corredores e passagens, as pessoas uma observando as outras, cheia de segredos. Enfim, em vários capítulos eu tive a impressão de estar lendo quase um romance gótico. Não existiam fantasmas assim, mas tinha aquela sensação de que tinha algo profundamente errado naquela família. A casa parecia muito bonita por fora, grande, etc., mas moralmente ela já estava meio torta. Principalmente por quê? Porque o avô da Sophie tinha casado com uma menina ali entre uns 20 e 30 anos. Então, por exemplo, será que não foi ela que tinha cometido o crime para ficar herdeira de tudo? Enfim, você vê que a casa já era moralmente torta. Mas, enfim, dizem ali que a casa não era torta pela arquitetura, mas pela própria relação entre as pessoas, tipo assim, moralmente torta, meio esquisita. A minha principal suspeita de ter matado o avô era da própria Sofia. Por quê? Porque ali no início do livro ela era super contida, calma, ela não se mostrava para o rapaz que eles firmaram ali de se casar depois, entendeu? Ela parecia inteligente demais, calma demais, controlada demais, enquanto todos estavam muito abalados pela morte do avô. Parecia que tudo que ela falava, ela pensava antes de agir. Aí a impressão que eu tinha era assim: ela tá se fazendo de ingênua. E o narrador do livro era o cara que estava apaixonado por ela e que falava que depois que ele voltasse da guerra, ele se casaria com a Sofia. E por que ele tem livre acesso a essa casa?
porque ele meio que ia se casar com a Sofia e também o pai dele era policial investigativo e ele estava investigando justamente esse caso. Então ele tinha ali acesso à casa, etc. E aí eu fiquei até com pena do narrador, ele falei assim, nossa, ele vai se casar com essa mulher que está se fazendo de ingênua, que está controlada demais, etc. Eu falei, nossa, o narrador está super apaixonado. Então, como que é ele que está narrando a história, a gente não sabe se a gente está enxergando a Sofia real ou a Sofia versão idealizada pelo próprio narrador. Mas foi ali uma excelente armadilha, porque na verdade a Sofia, aos poucos, ela foi se abrindo mais, ela foi se mostrando mais nervosa do que estava acontecendo, cada vez mais ela confiava nesse rapaz que ela ia se casar com ele. Então, assim, ela passou de uma mulher que era muito dura, muito contida, a realmente demonstrar os seus sentimentos. Depois de Sofia vieram vários outros suspeitos, porque conforme o livro avança, olha só, eu vou até anotando aqui. Conforme o livro avança, a gente começa a desconfiar de todo mundo. Por exemplo, todos os filhos vivem dizendo que eles não precisam de dinheiro, que alguns deles já tinham recebido uma parte da herança, mas a verdade é que você vai ver, tá todo mundo meio quebrado. Uma pessoa perdeu o dinheiro do fundo, tá todo mundo meio quebrado, né? Um dos filhos, o Roger, que era o filho mais velho, ele parecia completamente desequilibrado. Eu achei que ele estava escondendo o dinheiro do fundo, que o fundo que ele cuidava para o pai, o fundo faliu, né? Olha só, ele é um desequilibrado emocional, esse Roger. Ele estava tentando ir embora do país com a esposa. Enfim, tinha o outro filho, que era o Felipe, que era o pai da Sofia. É o segundo filho, também ele era super estranho. E como tinha um caso falando que o pai saiu de um outro país e que talvez ele tivesse matado uma pessoa, eu pensei que poderia ter alguma conexão também. Porque que esse Felipe ele era tão diferente, tão fechado, tão silencioso. Aí tinha outras pessoas, tinha Edith, tinha Magda, mas a gente nunca sabia quando as pessoas estavam atuando e quando elas estavam sinceras, quando elas estavam sendo sinceras. Aí ficava difícil de confiar. Aí tinha a questão também das crianças, começou a aparecer as crianças, porque que nem as crianças saíam de casa, até as crianças faziam homeschool. Então era muito engraçado que você entrava na casa e você meio que ficava preso em cárcere privado lá, porque ninguém saía daquele lugar. Enfim, aí tinha as crianças que ficavam escutando atrás das portas, sabia dos segredos da família, eram super observadoras, a mãe das crianças não estavam nem aí para elas. Então, eu achava muito estranho também ali o papel das crianças. E o grande tema do livro não é o assassinato, como a gente sempre vê ali em Agatha Christie, é o que tem por trás. Nesse caso aqui, era a própria casa, né? Era mostrar que a família estava totalmente desestruturada dentro dessa casa, porque todos dependiam do velho, todos tinham algum segredo, todos escondiam pelo menos alguma coisa, todos pareciam ser ricos, mas ninguém transmitia segurança para a gente. Então foi assim um livro bem descritivo, bem interessante. Parecia ter muito dinheiro, muito luxo. Tem uma hora que a viúva aparece toda cheia de ouros, bolotas, diamantes, etc. Mas a verdade é que a gente não vê afeto nenhum por parte de ninguém assim dessa casa. Então, assim, foi bem esquisito isso. Mas, enfim, é o tipo da coisa que eu falei. Você entra no livro, você fica meio que preso ali dentro daquele cárcere privado. E aí tem a questão do testamento, que o testamento sumiu. Aí começam algumas coisas, assim, a aparecerem, né? Umas cartas. Mas aí é a questão seguinte, tem a questão do final do livro, né? Em que eu não vou falar quem foi o responsável. Eu não vou falar quem foi o responsável, mas assim,
É impressionante o final. Eu achei um absurdo, não porque aquilo fosse impossível, mas porque foi muito, muito pesado para mim aquilo lá. Foi bem complicado, entendeu? Aí a gente perde também uma personagem bem legal, que era Edith. Enfim, tinha muitas coisas assim que a Agatha Christie chamou a atenção pra gente. E aí teve também a decisão da Edith, que foi uma decisão muito dolorosa para mim. Eu não consegui enxergar aquilo como uma solução para esse livro. Mas enfim, né? Quando a gente vê que a família não tinha carinho nem mesmo entre eles, entre as crianças, entre ninguém, mesmo aqui a mãe da Sofia, o pai da Sofia, ninguém dava carinho para ela. Então, assim, o noivo da Sofia vai analisando e tentando descobrir quem foi que aconteceu. Mas, assim, a família estava totalmente destruída, né? Quem estava torto não era a casa, eram as relações, eram aquelas relações familiares. Tinha a questão da inveja, que o pai da Sophie, ele parecia ser o irmão número 2, que era o irmão invejoso do número 1. Enfim, mesmo não gostando tanto assim do desfecho, eu acho que foi um livro bem legal, porque ela nos faz, a Agatha Christie me fez suspeitar de muitas pessoas ao mesmo tempo, da questão do dinheiro, a herança, do casamento, que ele casou com uma novinha, dos ciúmes entre os irmãos. Enfim, e tem muita coisa aqui que aconteceu. Outras pessoas começam a se machucar, a morrer, e a gente pensa, gente, se eles não descobrirem quem foi o assassino, vai morrer um por um, né? E aí começam a aparecer cartas, etc. Enfim, se você gosta do livro da Agatha Christie, mas assim, não tem ressalvas de quem seria o assassino, esse livro é para você. Mas ele pode ser perturbador para algumas pessoas. No fim das contas, eu até que gostei do livro, mas assim, não gostei muito do final. Ele é um bom romance policial, mas eu saí assim com um pouco de desconforto. Mas talvez tenha sido esse o objetivo da Agatha Christie. Inclusive, ela fala aqui no início, foi um dos meus livros favoritos. Aí você pensa assim, nossa, será o melhor livro dela. Mas para mim não foi. Uma das coisas assim que eu acho que ela mostrou muito bem é aquela informação que fala assim, por mais que algumas casas podem parecer perfeitas por fora, elas podem ser completamente tortas por dentro. Agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do final desse livro? Vocês acham que ela foi genial ou que ela foi longe demais? Não sei, eu acho que ela foi longe demais, mas ao mesmo tempo tem aquele ponto, né? Será que não era importante matar o mal pela raiz? Porque se ela não responsabilizasse, corresse atrás de parar logo essa pessoa, ela mataria um por um. Porque o personagem matou o personagem que sustentava todo mundo, o ricaço. Matou uma babá da casa. Matou quem mais? Teve a criança que se machucou, né? Alguma coisa caiu em cima dela, ela se machucou. Ainda teve no final o acidente de carro que matou a Edith. Então, assim, será que se isso não fosse barrado, no final não sobraria mais ninguém vivo nessa casa torta? Me fale aí o que vocês acharam desse livro. Para mim foi tipo assim, nota 7 de 10. Porque eu fiquei muito chateada com o final, mas ao mesmo tempo eu penso, talvez tenha sido melhor mesmo matar o mal pela raiz, porque senão não sobraria mais ninguém nessa família.
De qualquer forma, como o dinheiro meio que acabou, meio que cada um vai poder ir viver a sua vida como quer viver e não ficar embaixo das asas do avô. Bom, esse foi o livro de hoje. Obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com a sua família e se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo.